Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor estejam com vocês. Nós vamos meditar aqui, cultuar a palavra do Senhor mais uma vez aqui na minha casa. Mas, como eu havia dito, eu queria que fosse na igreja já, mas tudo vem no tempo do Senhor, não é? Abram suas Bíblias em Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. A palavra do Senhor vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Bom, é o que nós estamos fazendo, meus irmãos, levando o evangelho a toda criatura. Quando você fala de Jesus para sua vizinha, para sua criança, para o neto, para o primo, quando você numa conversa tira sua pessoa daquele assunto, você está levando ao evangelho, porque as pessoas normalmente vão te perguntar: mas por que você não quer ficar aqui? Por que você não quer participar dessa conversa? É porque o meu Senhor não se agrada dela, porque esse proceder não provém do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma vez podermos estar aqui cultuando a Tua Palavra, Pai. Guia-nos com Teu Santo Espírito. Preserva-nos e protege-nos hoje e sempre de todo o mal. Amém. Meus irmãos, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Vai dizer o seguinte: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Só ajeitar aqui, meus irmãos. Pronto. Bem, todos enfrentamos limitações. Todos aqueles pessoas que têm algum impedimento físico, mental, emocional, estão fora disso. Alguns podem ser cegos, mas podem ver uma nova forma de ver. Outros podem ser surdos e ouvir novas de Deus, boas novas de Deus. Outros podem cochear e entender o amor de Deus. Você tem que saber que seu impedimento é só temporário. Paulo nos diz que será dado corpos novos quando Jesus retornar. Esses corpos não terão impedimentos, não morrerão, não adoecerão. E isso nos dá esperança em nosso sofrimento. Eu preciso compreender o que a palavra do Senhor está trazendo para nós aqui. O que Paulo está querendo nos informar a respeito disso aqui? No versículo 51 a 52, nem todos dormiremos. Significa que o cristão que esteja vivo quando esse dia chegar, não morrerá, mas será transformado em forma imediata. O toque do trombetista será no meio do anúncio, o novo céu e nova terra. Os judeus compreendiam isso, porque os trompetistas sempre soaram algo como de sinal de algo que estava chegando, uma festa ou outro acontecimento extraordinário, conforme está em Números 10:10. Nós temos que estar prontos a receber essa mensagem, a entender o que vai acontecer. Ah, mas eu espero quando acontecer, eu nem aqui vou estar.
Satanás parece ser triunfador, meus irmãos, no Jardim do Éden, lá em Gênesis 3, e quando Jesus morre na cruz, em Marcos 15. Mas Deus tornou a aparente vitória de Satanás em fracasso quando Cristo ressuscitou da morte, conforme Colossenses 2 e Hebreus 2. Nós precisamos entender que nada pode frustrar os planos do Senhor, você entendendo ou não entendendo. Após a morte, deixou de ser uma fonte de temor após a vitória de Cristo. Cristo venceu e um dia faremos isso também. A morte foi vencida e nossa esperança agora vai além do túmulo, além da tumba. Eu não posso viver só nesse dia. Sabe o que acontece? Você fica desesperado. Quando tem um vírus, você está louco, com medo de morrer. Eu tenho que me precaver, mas não é assim. Paulo diz que graças à ressurreição, nada que façamos é em vão. Algumas vezes nós duvidamos em fazer o bem porque não vemos resultados. Mas se podemos manter uma perspectiva celestial, será possível entender que não é frequente ver o tanto de bem que nós fazemos em resultados. Muitas das vezes você vai fazer o bem e não vai ver resultado acontecendo, nem agradecimento. Mas nós queremos receber agradecimento, nós precisamos. Se realmente acreditarem que Cristo ganhou a vitória final, isso deve afetar a forma como vivemos agora. Nosso viver tem que ser diferente do que era antes. Nós conhecemos Cristo agora. Nós temos que viver por Ele. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Não se desalente frente a uma aparente perda de resultados que não veio. É importante, meus irmãos. Nós temos que fazer o bem mesmo que não vejamos resultados. Isso é diferente de ser bom. Não podemos ser bons. Praticamos atos de bondade. O seu trabalho, o meu trabalho, terá resultados quando? Esse ide anunciar no mundo eterno. Aí a palavra vai dizer que tribunal de Cristo. O que significa o tribunal de Cristo? A passagem de 2 Coríntios 5,10 vai nos trazer o entendimento claro que o tribunal de Cristo trata das ações efetuadas por meio do corpo e não das ações praticadas após a conversão. Antes de conhecer Jesus, você cometia alguns atos que hoje você repudia. Talvez até hoje, reconhecendo Jesus, você ainda comete alguns atos que repudia. Mas isso é normal, você vai pecar. O importante, a diferença entre o cristão e o não cristão é que nós nos arrependemos. Às vezes ainda cometendo o ato. Todos nós estávamos no corpo até sermos convertidos a Cristo. Será necessário ter tudo manifestado na vida do crente para mostrar a inigualável graça do Senhor. É tão grande que tudo sobrepuja. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. Esse tribunal de Cristo vai te mostrar o quão pecador você era, o quanto nós vivíamos na carne, todos os nossos erros. Não para condenação, mas para você ver. Nossa, que glória. Só Deus para perdoar um trem desse. Você deve lembrar que os santos estarão glorificados por ocasião. Tudo que for trazido à tona não vai manchar por causa desse conhecimento, por causa dessas coisas que vão ser reveladas. Tudo que vai ser trazido à tona é para você avaliar o quanto a graça te alcançou, o quanto você foi abençoado por Deus. Naquele dia nós aprenderemos para sempre o quão má é a carne. Isso tão somente vai magnificar ainda mais o que nos buscou e o que nos achou. Porque muitas vezes nós somos levados a pensar que não, mas eu consigo ser bom. Não, você é mau, mau, mau e mau. Eu sou mau. Todas as nossas ações são influenciadas pela carne. Ninguém estará apontando o dedo para você naquele dia. Todos terão sido levados aos ares. Nós estaremos em contato com Cristo nos ares. Quando nós descobrimos em meio a tudo isso que o Senhor encontrará ainda motivos para nos galardoar, apesar de tudo que foi mostrado, nós vamos ser vencidos por uma compreensão de amor e graça
dele de forma mais profunda do que jamais poderia ter sido alcançada, se não fosse revelada. Se não fosse revelado a nós tudo o que está sendo dito ali, você nunca poderia ter alcançado isso. Nós precisamos ter compreensão das coisas de Deus. Isto vai gerar notas vibrantes de louvor quando nós poderemos cantar assim: aquele que nos ama e no seu sangue nos lavou todos os pecados. Ou nós teremos a plenitude do entendimento. Nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, nós temos plenitude de entendimento. Nós não entendemos tudo ainda. Somos salvos? Sim. Apocalipse 1, versículo 5 vai dizer: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Cristo a glória. Cristo nos propiciou o perdão dos nossos pecados. Cristo na cruz tirou os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados. Outros tinham ressuscitados naquela época por intermédio dos profetas, até mesmo Jesus ou os apóstolos, mas eles voltaram a morrer. Lázaro é um exemplo, voltou a morrer. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar em um corpo imperecível, conforme 1 Coríntios 15:20, para não voltar a morrer jamais. Ele é o primogênito dos mortos. Cristo está nos preparando lugar. Ele voltará para buscar a sua igreja. 2 Coríntios 5:10 diz o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo. Eu tenho que entender, eu tenho que procurar meditar nessa palavra. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Meus irmãos, é de suma importância que estejamos prontos a receber o novo corpo de glória. Não devemos nos preocupar com o que fizemos antes de nossa conversão. Isto não será imputado como falta para condenação, e sim como dito anteriormente, apenas para conhecimento do quanto fomos agraciados por Deus em nos eleger, buscar, vivificar através de seu Santo Espírito. Que sejamos sempre atentos à palavra do Senhor e nunca sejamos perturbados por acusações por parte do maligno, que ele só quer nos destruir e nada mais. Ele só quer nos levar para a perdição. Nós somos maus. Tem até um videozinho que um menininho está brincando e ele diz: eu sou mau também. Não, mas nós lutamos contra essa maldade. Nós praticamos atos de bondade. Nós não somos bons. Jesus diz que não, nenhum sequer. Ninguém é bom. Jesus, Deus encarnado, ao ser chamado de bom mestre por Nicodemos, diz: por que me chama de bom? Bom somente o Pai. A palavra vai dizer para nós aqui, isto eu afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso nós seremos transformados em corpo de glória. Por este motivo nós seremos transformados em corpo de glória. Porque carne e sangue não entram no céu. Carne e sangue não entram no céu. A carne milita contra o Espírito. Como agora você vai me dizer que a carne vai entrar no céu? Carne e sangue. Não entra no céu. A incorruptibilidade,
A corruptibilidade não pode herdar a incorruptibilidade. Precisamos compreender, precisamos avaliar, precisamos perguntar: será que eu estou certo? Será que eu estou agindo da maneira correta? Será que eu estou procurando ser um fiel servo de Deus? Você tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar nisso. Todos nós temos que pensar nisso. Todos nós temos que avaliar o quão importante é o Senhor para mim. Será que eu tenho colocado Deus acima de tudo na minha vida? Meus irmãos, eu estive essa semana na minha cidade e eu me deparei com pessoas em pânico, pessoas desesperadas, loucas, não saem de casa, não atendem a porta, não conversam com algumas pessoas todas, você vê o semblante delas decaído. Que tipo de Deus é esse que você serve? A palavra do Senhor vai dizer que todos os seus dias estão contados. A palavra do Senhor vai dizer que você não pode acrescentar 1/1000 de segundo na sua vida e nem tirá-lo. Mas agora um vírus, uma gripe, um pouco mais forte, um pouco mais fraca, não importa, é um vírus, é uma gripe, é um vírus do Senhor. Tudo pertence a Deus. Temos que entender isso. Lembra lá em Jó? Deus estava reunido e Satanás veio ter, o diabo veio ter com Deus. Me dá permissão para que eu toque na vida desse homem. Se você é um servo de Deus, Deus tem que dar permissão. Deixa eu te falar, seus dias estão contados. O dia que você nasceu, o dia que você morrer, já está contado. Vou ficar escondido dentro de casa porque o meu Deus não é tão forte, talvez um vírus. Não estou dizendo para você não tomar cuidados. Estou dizendo para você não viver em função de um vírus. Viva para Deus. Porque esse vírus agora está mais forte que Deus, que já preordenou o dia do seu nascimento e sua morte. Isso é muito importante nós analisarmos e pensarmos. Amém? Meus irmãos, vamos orar e pedir a Deus que nos guie, que reverta esse quadro em nossa nação, que tudo nos vá bem. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento que podemos cultuar a Tua Palavra, por mais esse momento que podemos meditar nos Teus ensinos. Guia-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito, preserva-nos e protege-nos a todos nós, ó Pai. Faz de nós melhores servos, Senhor. Faz de nós mais confiantes, ó Pai. Senhor, que nós não venhamos colocar a nossa vida em função de acontecimentos, mas que eu viva em função do Senhor, que eu viva pro Senhor. Senhor, é o que eu peço. Abençoa-nos, Pai, nessa semana, que nós tenhamos uma semana tranquila, uma semana próspera. Afasta de nós toda peste, toda cilada, toda armadilha, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa-nos hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, que a graça de Deus, que as doces consolações do Espírito e que o amor de Jesus estejam com vocês hoje e sempre. Amém.
Até semana que vem.